Olá, galerinha! Nós vamos entrar num assunto, então, né, que vocês gostam muito, que é a parte de verbos. Então, como no simulado passado, no bimestre passado, na verdade, nós havíamos trabalhado já um pouquinho a respeito de verbos nesse ano, né? Então, o que eu falei para vocês? Que eu preciso muito que vocês consigam identificar um verbo dentro de uma frase, certo? Dentro disso, dentro desse conteúdo, né, dos verbos, nós temos ali os chamados tempos e modos verbais. Então, são duas coisas bem diferentes, gente, que vocês precisam saber identificar e diferenciar. Então, nós temos ali, são 3 modos verbais. Tá? Quais são eles? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Tá? Eu vou explicar um por um aí para vocês lembrarem. Então, primeiro, o indicativo. O modo indicativo, gente, é aquele que indica certeza. Então, vocês sabem que os verbos são ações. Então, quando indicam uma ação certa, que está acontecendo, que vai acontecer ou que aconteceu, certo? Dentro desse modo indicativo, nós temos 6 tempos verbais, que inclusive vocês já estudaram no ano passado, tá? Então, quais são os tempos verbais desse modo aí, tá? Nós temos o pretérito perfeito, que é aquele pretérito que é o comum, né? Que nós falamos o tempo todo. O pretérito imperfeito, o imperfeito é quando, então a diferença dos dois, o pretérito perfeito é aquele que é certo, que aconteceu, uma ação que já foi concluída. O pretérito imperfeito é aquele que dá a impressão de que ainda está acontecendo, de que não foi totalmente concluído, e eu já vou explicar com exemplos. E o pretérito mais que perfeito, tá? Então são 3 pretéritos. Então nós temos o presente só tem um, tá? Que é bem conhecido de vocês, então é uma ação que está acontecendo no momento. Futuro do presente, certo? E futuro do pretérito. Então, esses 6 tempos verbais fazem parte do modo indicativo, tá? Ou seja, em uma frase, quando o verbo indica uma ação certa, uma certeza, certo? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei um exemplo de cada tempo verbal. Então, olha aqui, ó. Brinquei com uma bola. Então, esse brinquei está no pretérito perfeito. Ou seja, é uma ação concluída, já passou, tá? Ele brincava com a bola. Aqui, esse brincava dá a impressão de que essa ação ainda não foi concluída, certo? Por exemplo, ele brincava com a bola quando era criança. É diferente de falar ele brincou, ele já terminou. Então, brincava é como se ele ainda brinca, né? De bola. E normalmente, esse verbo, brincava, que o pretérito imperfeito, né? Ele termina com ava, quando os verbos terminam em ari, por exemplo, brincar, brincava, falar, falava, andar, andava. Se o verbo terminar em er ou ir, a terminação dele fica ia. Por exemplo, dormir, dormia, ler, lia, tá? Então, esse é o pretérito imperfeito. O mais que perfeito, ele é um pouco diferente, né? Não tem acento aqui, tá? Porque ele não é futuro, é brincar, é assim que a gente fala. Esse tempo verbal ele é um pouco diferente porque ele é muito formal, extremamente formal. Nós utilizamos, no lugar desse pretérito mais perfeito, nós utilizamos o tempo composto. Então, por exemplo, aqui, ó, ele brincara com a bola é o mesmo que eu disser, ele havia brincado com a bola, tá? E nós falamos dessa forma, nós falamos, na verdade, ele tinha brincado. É a mesma coisa, só que nós utilizamos esse tempo composto, certo? Então, aqui, esse pretérito mais perfeito, ele é bastante utilizado em textos mais formais ou em textos mais antigos também. Aqui, esse exemplo, ele brinca com a bola. Então, brinca é o tempo presente, que é uma ação que está acontecendo no momento. Ele brincará com a bola. O brincará é um futuro do presente. Então, o futuro do presente é uma ação certa e que vai acontecer. Ele brincará com a bola. E o futuro do pretérito vai ter sempre uma condição ali. Então, é essa terminação. Ele brincaria com a bola se não tivesse a perdido. Então, ou seja, para utilizar, né, nós utilizamos o pretérito, o futuro do pretérito, quando tem uma condição. Eu viajaria se pudesse. Eu falaria com ele se ele me desse atenção, tá? Então, esses 6 tempos verbais, que na verdade vocês já sabem que é uma revisão, né? Eles pertencem ao modo indicativo, tá? É quando o verbo indica uma certeza em relação a algo.
Outro modo verbal, né, existente na língua portuguesa é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é diferente do modo indicativo. Tá? Então, o subjuntivo ele indica dúvida, incerteza, possibilidade, desejo. Então, é algo que não é real, ou seja, não é certo, não é certeza. Dentro do modo subjuntivo, nós temos apenas 3 tempos verbais, tá? 3, que são eles: presente, pretérito imperfeito e futuro. E uma dica bem simplesinha para vocês identificarem o modo subjuntivo é através dessas palavras aqui, tá? Por meio dessas palavras. Do que, do se e do quando. Tá? Então, o que, quando é presente, o se, quando ele estiver no pretérito imperfeito, e o quando ele indicar futuro. Tá? Por exemplo, aqui, ó, tomara que ele venha cedo. Então, quando ele diz assim, tomara que ele venha cedo, é um desejo, certo? É um desejo, por isso que é o modo subjuntivo. E ele é utilizado a palavrinha que. Outros exemplos, é necessário que você venha até aqui. Duvido que ele faça a tarefa, certo? Enfim, tomara que você passe, certo? Então, sempre utilizando o que no tempo presente subjuntivo. No pretérito, a gente vai utilizar o se. E é sempre assim, uma possibilidade. Então, aqui, ó, se eu pudesse, viajaria. Se ele quisesse, viria aqui. Se você conseguisse, tá? Então, outra dica, né, do modo subjuntivo do tempo pretérito é utilizar o se, junto com o verbo aqui, tá? Com os dois S. Se eu pudesse, se ele viajasse, se eu conversasse, se ele quisesse, tá? Sempre dessa forma. E o futuro, gente, é o quando. Então, o futuro, por exemplo, assim, nessa frase, quando ele crescer, vai aprender. Aqui também é uma probabilidade, é uma possibilidade. Quando ele crescer, quando eu for até a Europa, eu vou comprar coisas. E aqui também tem uma outra dica, né? O quando, mas eu posso utilizar o se também. Aí vai depender muito do contexto. Então eu poderia colocar assim, quando ele crescer, vai aprender. Mas eu poderia utilizar o se. Se ele crescer, ou se eu viajar, se eu quiser, tá? Dependendo do contexto, o se vai indicar futuro ou pretérito imperfeito. Então não esqueça não, o tempo subjuntivo ele vai apresentar 3 tempos, apenas 3, indicados assim, por essas palavrinhas, né? O que, quando for presente, o se, pretérito, o quando e o se, quando for futuro, certo? E o último modo verbal é o modo imperativo. Então, o imperativo ele vai indicar ordem, convite, conselho, tá? E diferente dos outros modos verbais, o modo imperativo ele não tem tempo verbal, tá? Ele é apenas dividido em imperativo afirmativo e imperativo negativo. E é bem simples. Então, ali, ó, esses exemplos. Vá até o banco, desça daí, menino. Então, percebam que o verbo ele está denotando uma ordem mesmo, né? Vá, desça, faça, brinque, cante, se divirta e assim por diante. E o negativo é quando tem um não. Então aqui, ó, não pegue o ônibus, não faça o pedido, tá? Então esse é o mais simples de todos e o mais fácil, porque ele tem apenas os dois, ele é dividido em, não é em tempos, né? Ele é dividido em imperativo afirmativo e negativo, tá? Então não esqueçam lá, são 3 modos verbais. Indicativo que tem 6 tempos, subjuntivo que tem 3 e o imperativo que tem os dois ali, afirmativo e negativo. Não confundam modo verbal com tempo verbal, tá, gente? Então, tempo é uma coisa, modo é outra. Tudo bem?